Olá, boa tarde, boa noite, né? Alunos aí do segundo termo da EJA para o ensino médio. Nós temos mais uma aula de arte e o tema de nossa aula hoje é Desenvolvimento da Poética Pessoal em Fotografia. Eu sou a professora Márcia e nós vamos agora, embarcar nessa grande viagem, através do mundo da fotografia. E para a gente começar a nossa aula, vamos ver qual habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Olha só. Elaborar, realizar, mostrar e documentar um projeto poético. Objetos de conhecimento, gente, vamos ver quais, que a gente vai utilizar na aula de hoje, que é sempre aqueles conteúdos, que a gente aprofunda um pouquinho mais para atingir aquela habilidade que a gente viu lá na frente. Olha só. Suporte e registro do processo de criação, fotografia. Saberes estéticos e culturais, história da fotografia. Materialidade, hibridismo e novas mídias. Então, a gente vai começar com o nosso primeiro conceito, o primeiro conceito da aula de hoje. Vamos fazer assim um breve histórico sobre o surgimento aí da fotografia. Olha só. O termo fotografia deriva de foz, luz e grafes, gravar. Ou seja, em termos gerais, em linhas gerais, seria a gravação de imagens utilizando a luz. Por isso que nós utilizamos os papéis, antigamente se utilizava papéis chamados fotossensíveis, ou seja, papéis que conseguiam reter a imagem com a utilização da luminosidade, tá certo? Então, gente, a fotografia nada mais é do que justamente gravar ou registrar uma imagem em um suporte sensível ou fotossensível, no caso, o papel fotográfico, tá? Então, gente, na evolução, a fotografia, ela passou, pelos conceitos de câmara escura, Se vocês observarem aqui a imagem, tá? Que ela aparece aqui, ó, tá bom? Aqui nós temos uma câmara escura, tá? Onde nós temos aí, um fotógrafo, um artista que está, elaborando aí uma imagem, um desenho, utilizando, a câmara escura, tá? Então, gente, na evolução, a fotografia primeiro passa por esse conceito, E que conceito é esse, O que é uma câmara escura, É essa caixinha de madeira, Que consiste, em um furo, Ela é uma caixa toda vedada e ela tem um furinho. Por este furinho, gente, passa um feixe de luz, E aí, no lado oposto da caixinha, essa imagem, ela surge reproduzida de maneira invertida, A polaridade invertida, tá? Então, a câmara escura foi criada em 1558, nas primeiras câmaras escuras, pelo Giovanni Battista della Porta, tá? E aí, gente, claro que houveram várias evoluções da fotografia nesse meio tempo e o sistema de gravação e registro acabou conseguindo, ser realizado, assim, visando que a fotografia durasse mais tempo, Porque antigamente, a fotografia, mesmo com o papel fotossensível, ele não tinha aquela qualidade, não retinha durante muito tempo. Aquela imagem, ela ia apagando com o passar do tempo. Se algum de vocês, pais, avós, tios, utilizaram, ou até vocês mesmos, quando mais jovens, se vocês utilizaram uma câmera Polaroid, vocês vão perceber essa questão. A fidelidade da cor da imagem, ela vai sumindo com o passar do tempo, ela vai apagando, tá? E era o que acontecia com muita frequência. Então, para que esse sistema de gravação permitisse, que a fotografia durasse mais tempo, em 1604, ou seja, 50 anos depois, o italiano Angelo Sala, ele passou a utilizar o nitrato de prata, compostos químicos à base de prata, como fixadores da imagem, tá? E aí, em 1724, o alemão Schultz, ele descobriu, esse uso, do nitrato de prata, justamente na questão da revelação fotográfica, Aliás, técnica que era utilizada, até bem pouco tempo atrás, tá? Vamos lá. Então, gente, aqui, nós temos, aqui vocês observem essa imagem, nós temos aqui um daguerreótipo, tá? Observem que é uma câmara escura também como a primeira, tá certo? Só que, essa câmara escura aqui, ela já tem, um avanço em relação à primeira câmara, Ela já é mais moderna, ela já permite recursos um pouquinho diferenciados em relação àquela primeira lá, do Giovanni Battista lá em 1554, tá bom?
Então, gente, em 1826, né, surge a heliografia, tá? Que são fotografias realizadas, né? E são produzidas com betume da Judéia sobre estanho. Então, gente, observem que todo esse processo, né, de gravação da imagem, né, de retenção, de registro da imagem sobre o papel fotográfico, ele acontecia com a utilização de compostos, produtos químicos que faziam essa reação química entre si, permitindo a captura e a fixação dessa imagem sobre o papel fotossensível, certo? Tá? Então, o Nicéforo Niepce, né, que foi aí um grande fotógrafo que revolucionou bastante a questão da técnica fotográfica naquela época, né, já aqui em 1826, mais perto da gente, tá? Ele, então, cria, né, essa produção utilizando o betume da Judéia, que era um composto químico, né, sobre folhas de estanho, né, produzindo chapas, né, através aí da luz da luminosidade, tá bom? E aí, gente, no mesmo período, o Daguerre, né, ele cria esse daguerreótipo, tá? E, né, ele cria duas máquinas antes de chegar nesse modelo de daguerreótipo, tá? Ele cria primeiro o diorama, tá? E depois, né, gente, e por que a gente fala que o daguerreótipo, essa câmara escura, ela foi tão importante e revolucionou a história da fotografia? Por que Daguerre foi tão importante, tá? Justamente porque, gente, né, o vapor de mercúrio aqui, né, era um outro composto químico. Ele realizava esse procedimento de revelação em alguns poucos minutos. Porque antigamente, quando a gente utilizava betume da Judéia, né, e outros compostos químicos, demorava-se dias, às vezes até semanas, né, para que o registro daquela imagem conseguisse ser captada, né, com perfeição sobre o papel. Tá? Então, demorava muito tempo esse processo de revelação. Aqui não, né, em alguns poucos minutos, né, utilizando esse novo composto, nesta nova máquina, né, do Daguerre, a gente tinha, então, né, uma revelação mais rápida e com uma qualidade superior até a das imagens anteriores, tá bom? E aí, já em 1839, né, William Talbot, ele desenvolve a técnica do calótipo, tá? E aí, de novo, né, utilizando um composto à base de prata, no caso, cloreto de prata, tá? Além da impressão da imagem, também foi a primeira vez que a gente conseguiu ter negativos, tá? O chamado filme, né? Lembra aquela expressão que a gente utilizava, né, até a década de 90? Ah, queimou meu filme, né? Quando a gente falava que a gente tinha feito alguma coisa muito errada, né? Exatamente, hoje a gente não usa mais essa expressão porque a gente não usa mais filme fotográfico, tá? Mas antigamente nós tínhamos, né, a película fotográfica, né? Geralmente o filme, né, 35 milímetros, né? Ou o filme 126, que a gente chamava, que a gente acoplava, né, na nossa câmera fotográfica, tirava as nossas imagens, as nossas fotos, depois a gente, né, fazia o processo de rebobinar esse filme, né, ele cabia de novo na latinha original dele, e a gente levava então a uma casa de revelação de fotografias e imprimia, né, todas aquelas fotografias que a gente tirou em papel. Não era isso? Pois é, né? Era um processo que demorava, às vezes, né, semanas, né, uma semana. Eu deixava hoje, daqui a 15 dias eu voltava lá, né, no estúdio de revelação para pegar as fotos. E geralmente era um processo bem caro, né, gente? Tá? Naquela época os filmes eram caros, né? O processo de revelação era caro, tudo era caro, tá? Então, olha que maravilha, hoje a gente pode, né, com a câmerazinha do nosso celular, tirar várias e várias fotos aí, tá bom? Coisa que a gente não tinha essa facilidade até uns 25, até uns 30, de 25 a 30 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, não, tá bom? E aí, gente, né, com essa questão da produção dos negativos, uma outra coisa importante acontece no mundo da fotografia. Antigamente, né, com as técnicas anteriores, até chegar no daguerreótipo, a gente conseguia imprimir aquela imagem, sim, só que não tinha como ter um negativo, portanto, aquela cópia era única. Se aquela cópia acontecesse alguma coisa com aquela imagem, né, com aquela fotografia, a gente perdia aquele registro, porque não tinha como fazer outra igual, né? A partir do momento em que a gente desenvolve o negativo, a gente passa, então, a poder produzir, né, reproduzir essa mesma imagem uma infinidade de vezes, né? Desde que, claro, você consiga guardar o negativo, né, de maneira que você possa, então, estar reproduzindo essa imagem, tá? Então,
a conservação do negativo ela é muito importante, tá? O negativo, gente, quando a gente guarda ele direitinho, a gente pode reproduzir aquela mesma imagem, né? Fazer várias e várias cópias dentro daquela foto original, tá? Uma coisa que o nosso negativo, ele teme muito, ele teme temperatura alta, né? Porque ele acaba derretendo, né? Ou desconfigurando as cores, né? Ele passa por um processo de desgaste da cor, da pigmentação dele, quando você coloca ele numa temperatura muito elevada, tá? Ou então, né, outra coisa que é muito comum, a questão do bolor. Ele teme calor e teme umidade também, tá? Então, se pegar bolor no seu negativo, pode jogar fora, que a gente não vai conseguir mais reproduzir nenhuma imagem, porque ele vai desgastar justamente aquela parte, né, onde foi feito o registro fotográfico. Aí, por mais que você consiga reproduzir, vai ficar aquelas marcas, né, ou aquelas partes esbranquiçadas, onde se perdeu, né, a fidelidade do que estava gravado ali, tá bom? Certo? Então, gente, aqui em São Paulo, na cidade de Campinas, tá? Foi que justamente esse daguerreótipo, né? Ele cria, né? Ele é melhorado, né? Por um fotógrafo francês, né? Que se radicou aqui em Campinas, chamado Hércules Florence, né? E aí ele angariou muitos resultados importantes, né? Modificando o daguerreótipo e tornando ele ainda mais funcional, tá bom? Olha só. E aí, gente, né, finalmente quando a gente chega, né, a partir aí dos anos, né, modernos, né, e a partir de 1888 mesmo, né, a gente começa a ver uma questão de popularização da fotografia. Por quê? Até 1888, gente, todas as máquinas fotográficas que a gente tinha eram bem rudimentares. Então, eram, né, desajeitadas, aqueles trombolhos gigantes, né, e o fotógrafo, né, a pessoa que manuseava a máquina, ela tinha que ter um conhecimento muito grande, né, de qual era a melhor incidência da luz, como ajustar, né, a questão da câmara escura, né, ela tinha geralmente um fole na frente que ajudava nessa refração da luz ali dentro, tá? Então, a gente tinha que ter um fotógrafo que tivesse conhecimento de como manusear essa engenhoca toda. E isso, claro, além de ser uma coisa que era muito cara, né, totalmente fora do bolso da maioria das pessoas, também era muito difícil. Então, você tinha que ter, né, o fotógrafo ele tinha que ter um conhecimento técnico muito grande para poder operar uma câmera dessa, tá? A partir do momento em que, né, a americana Kodak começa a criar as primeiras câmeras fotográficas portáteis, que também não eram pequenininhas e bonitinhas como as de hoje, né? Elas também eram um pouco desajeitadas, mas, né, já em tamanho reduzido e, né, mais fáceis de manusear, né, com menos coisas para você ter que mexer, menos alavancas, botões, etc. Isso acaba popularizando a fotografia. As pessoas começam a ver como uma viabilidade, uma possibilidade de um hobby, né? Aquela coisa que é que todos nós fazemos, né? Passeando com a família, né, final de semana, num parque, em algum lugar, a gente quer registrar aquele momento, né, para a posteridade. E naquela época, gente, as pessoas também queriam. Só que acabavam contratando fotógrafo, né? O que acabava saindo muito caro também. Não tão caro quanto era, né, a questão da pintura. Lembra, gente, a questão de pintura de quadros que eu falei para vocês. A fotografia, quando ela chega, ela substitui, né, com larga vantagem, tanto em questão de tempo quanto financeiramente, né, a pintura, né? A pintura em tela, né, a reprodução, né, em retrato, tá? A fotografia, então, vem e substitui esse movimento. E aí, gente, né, claro, depois que a fotografia, né, a arte da fotografia começa a ficar mais acessível ao gosto popular, acessível aos bolsos e também a questão da manipulação das máquinas, tá? Aí a gente tem uma popularização. Então, gente, né, George Eastman, né, ele começa a fabricar filmes substituíveis, ou seja, né, antigamente o que eram chapas de estanho, né, ou umas chapas gigantes assim de vidro, né, difíceis de pegar, difíceis de manusear.